Olá pessoal! Nesta quarta aula vamos estudar a Lei de Crimes Ambientais, estabelecida pela Lei 9605 de 1998, que tipifica os crimes relacionados ao meio ambiente e também disciplina as penalidades impostas aos infratores e define também as circunstâncias atenuantes e agravantes das penalidades. Antes dessa lei, os crimes ambientais eram difíceis de serem enquadrados no Código Penal. Isso fazia com que muitos infratores não fossem responsabilizados pelos crimes que cometiam. A partir da promulgação da lei, em 1998, deu uma maior segurança para os órgãos ambientais atuarem, pois estabeleceu uma padronização dos crimes ambientais em todo o país. Vamos ver agora como os crimes ambientais são classificados. Os crimes contra a fauna são danos causados aos animais silvestres ou em rotas de migração motivados por caça, pesca predatória, transporte e comercialização não autorizada, a introdução de espécies exóticas no país sem o devido parecer do órgão ambiental, motivados por maus tratos e experiências cruéis a qualquer animal, e também a degradação dos seus hábitats pelo lançamento de efluentes causando a poluição. Mas atenção, não é considerado crime ambiental quando o abate de animais silvestres ele é ocasionado para saciar a fome do agente ou da sua família, ou então para proteger lavouras e rebanhos desde que autorizado pelo órgão ambiental. São considerados crimes contra a flora os danos ou destruição da vegetação nos seguintes casos: localizados em áreas de preservação permanente ou em unidades de conservação, provocar incêndios florestais, fabricar, vender, transportar ou soltar balões, extrair minerais em áreas de florestas públicas ou APPs sem a devida autorização, utilizar madeira de lei para fins não nobres, como por exemplo para produzir carvão, danificar plantas de ornamentação em logradouros públicos ou privados, e desmatar ou comercializar floresta nativa sem a devida autorização do órgão ambiental competente. A geração de efluentes, de resíduos, de emissões atmosféricas, elas são inerentes às atividades humanas. Entretanto, é considerado crime ambiental nos seguintes casos: causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultam ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou destruição significativa da flora. Executar pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização ou deixar de recuperar a área explorada. Disseminar doenças ou pragas ou espécies que possam causar danos à agricultura, à pecuária, à fauna, à flora e aos ecossistemas. As cidades estão inseridas no meio ambiente urbano, mas a sua construção deve respeitar os aspectos naturais e também os culturais. Neste caso, são considerados crimes ambientais: danificar bens protegidos por leis, como bibliotecas, museus, instalações científicas e similares, alterar a estrutura da edificação ou construir no seu entorno sem a devida autorização, em razão do seu valor paisagístico, histórico, cultural, arqueológico ou religioso, e pichar ou por outro meio compuscar edificação ou monumento urbano. Os crimes contra a administração pública são condutas que dificultam ou impedem a atuação do poder público de fiscalização e de proteção ambiental, podendo ser cometida tanto por particulares quanto por funcionários públicos. Então, são considerados crimes ambientais: prestar informações falsas, omitir a verdade ou dados científicos em procedimentos de licenciamento ambiental, o agente público de defesa ambiental que deixa de fazer cumprir a obrigação legal ambiental e obstar ou dificultar a ação da fiscalização ambiental. As penas previstas na Lei de Crimes Ambientais acompanham o direito penal clássico, que são as privativas de liberdade, quando a pessoa ela vai presa, a restritiva de direito, quando a empresa ela fica proibida, por exemplo, de participar de algum edital de chamamento público, e também as multas.
A Lei de Crimes Ambientais estabelece que a responsabilidade civil em relação aos crimes ambientais, ela é objetiva, ou seja, independentemente de dolo ou de culpa, se ele teve a intenção ou não de provocar o dano ambiental, é exigido a reparação total do dano, independentemente das outras penas que serão impostas. Na Lei de Crimes Ambientais, a responsabilidade ela é compartilhada entre pessoa física e a pessoa jurídica. Ou seja, se uma empresa ela comete um crime ambiental, os seus responsáveis legais também vão responder por esse crime. Para a gradação e imposição da penalidade, a autoridade competente deverá observar a gravidade dos fatos, se afeta a saúde pública da população e os antecedentes e a situação econômica do infrator. Na análise do crime ambiental, são observadas situações que podem atenuar, ou seja, que podem diminuir ou agravar a penalidade imposta ao infrator. Então, são consideradas circunstâncias atenuantes. O baixo grau de instrução ou escolaridade do agente causador, o arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano, ou a limitação significativa da degradação ambiental causada, a comunicação prévia pelo agente do perigo iminente de degradação ambiental e também a colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. E as circunstâncias agravantes são a reincidência nos crimes de natureza ambiental, quando afeta ou expõe ao perigo de maneira grave a saúde pública ou o meio ambiente, quando atinge áreas em unidades de conservação, em períodos de defesa da fauna, em domingos ou feriados ou praticado durante a noite, em épocas de seca e inundações, com o emprego de métodos cruéis para o abate ou captura de animais, quando atinge espécies ameaçadas listadas nos relatórios oficiais e quando ela é facilitada por um funcionário público. Nesta aula, vimos que a Lei de Crimes Ambientais tipifica os crimes contra a fauna, a flora, o ordenamento urbano, da poluição e também contra a administração pública ambiental. Vimos também que a responsabilização dos crimes ambientais ela é compartilhada entre a pessoa jurídica, empresa, e a pessoa física, responsável legal. Vimos também as circunstâncias atenuantes, ou seja, o arrependimento do infrator ou a comunicação prévia ao órgão ambiental e também circunstâncias que atenuam a penalidade, como cometido durante a noite, feriados, em unidades de conservação ou facilitados por um agente público.